Olá, aqui é o professor Alex Sinaldo e vamos continuar com o nosso curso de lançamento oblíquo. No primeiro momento, nós vimos toda a teoria, as equações, as explicações do assunto. E agora vamos partir para a resolução de alguns exercícios. Bem, mas antes, uma correção. No final da aula anterior, no momento de distração, eu disse que este W, esse coeficiente, era devido a esse conjunto de variáveis. Claro que não, não é? O W é o que está ligado ao x elevado a 1. Então, o W, na verdade, nada mais é do que a tangente de θ. Ok? Foi só um erro de fala, mas é importante retificar. E aí nós vimos que realmente a equação da trajetória mostra a característica de uma parábola com concavidade voltada para baixo. Bom, então, feita essa correção, vamos prosseguir. Vimos o conceito de parábola de segurança, isso aqui foi mais algo como uma curiosidade. Recomendamos a leitura e as questões do livro de Física Clássica, que é o nosso livro-texto, de Caio Sérgio Calçada e José Luiz Sampaio, volume 1 Mecânica, capítulo 14, da página 264 a 267. E nesse encontro, nós selecionamos alguns exercícios. Então, vamos lá. Primeira questão. Dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo, a partir da mesma posição no solo, com ângulos de lançamento diferentes, θ1 menor do que θ2, conforme representa a figura abaixo. Bom, os gráficos a seguir mostram respectivamente as posições verticais y como função do tempo t, as posições horizontais x como função do tempo t e as posições verticais y como função das posições horizontais x dos projéteis. Então, é exatamente na ordem em que ele está falando, né? Esse de cá é o gráfico de y em função do tempo. O de cá é o gráfico da posição horizontal em função do tempo. E aqui é o gráfico de y em função de x, da posição horizontal. Então, analisando os gráficos, pode-se afirmar que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1. Ora, veja que nós podemos perceber o seguinte: esse daqui seria o vetor da velocidade inicial na situação 1. Vamos tentar desenhar um vetor do mesmo tamanho para a situação de um ângulo mais alto. Portanto, aqui está um vetor de mesmo tamanho, velocidade inicial na situação 2. Agora, decompondo esses vetores, nós vamos ter o seguinte: esse azul aqui seria a velocidade horizontal para o ângulo 1, enquanto que na cor verde, decompondo aqui, nós teríamos a velocidade horizontal para o ângulo na situação 2. Vamos fazer a mesma coisa na vertical. Então, decompondo a velocidade inicial 1 para o ângulo 1 na vertical. Então, aqui nós teremos o ângulo que é o da velocidade inicial vertical na situação 1. E na cor verde, vamos fazer a decomposição agora da componente vertical aqui da velocidade na situação 2 com ângulos mais altos. Então, ó, vai ficar essa daqui, ó. Essa daqui então seria a velocidade vertical inicial na situação 2. O que é que a gente pode rapidamente ver aí? Lógico, né? Que
Vx1 é maior do que Vx2. Né? O ângulo mais baixo tem uma componente horizontal maior. Por outro lado, um ângulo mais alto tem uma componente vertical maior. Então, V inicial y na situação 2 é maior do que V inicial y da situação 1. Ok? Então, vamos lá. O valor inicial da componente vertical da velocidade no projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade no projétil 1. Ele está dizendo, nesse item, exatamente isso daqui. Então, esse item é verdadeiro. Tudo bem? 2. O valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1. Bom, isso daqui é falso, porque nós vimos exatamente o contrário. Maior é a componente horizontal da situação 1, porque o ângulo está mais baixo. Ok? Então, o Vx2 é menor. Você também pode escrever assim, né? Vx2 é menor do que Vx1. Ok? Então, por isso, o 2 é falso. E 3. Os dois projéteis atingem um solo no mesmo instante. Essa pergunta foi feita por causa desse gráfico. Esse gráfico mostra aqui o lançamento com a velocidade inicial na situação 1 com ângulo θ1. E mais alto, deixa eu melhorar aqui esse desenho. Aqui seria a velocidade inicial na situação 1. Aqui seria a velocidade inicial na situação 2. Aqui eu tenho o ângulo θ1. Aqui eu tenho um ângulo θ2. Bom, dá para ver o seguinte, que apesar dos ângulos serem diferentes, eles atingiram a mesma posição, x igual a 900 metros. Isso acontece quando os ângulos são complementares. Então, para isso aqui ter acontecido, nós podemos dizer que θ1 mais θ2 dá 90 graus. Eles são complementares, mas não significa dizer que eles chegam ao mesmo tempo. Quem chega primeiro é o projétil que voou pelo ângulo mais baixo de lançamento. O outro subiu uma altura maior, percorreu uma trajetória mais longa e chega depois, mas bate no mesmo lugar. Ok? Na verdade, você pode lembrar aqui da fórmula do tempo de voo, que já foi desenvolvida aqui na aula anterior. O tempo de voo é 2 vezes velocidade inicial vezes seno de θ sobre g. Observe que o tempo de voo é diretamente proporcional ao seno do ângulo. Ok? Então, quanto maior for o ângulo, maior vai ser o seu seno, maior vai ser o seu tempo de voo. Logo, o tempo de voo na situação 2 para o ângulo θ2 é maior do que o tempo de voo da situação 1. E ele está dizendo que os dois atingem o solo ao mesmo instante, então isso é falso. Apenas um é verdadeiro, letra A. Segunda questão. No interior de um vagão hermeticamente fechado, que se move horizontalmente em trajetória retilínea, com velocidade de 4 metros por segundo em relação ao solo, uma pessoa arremessa uma pequena esfera verticalmente para cima, com velocidade de 3 metros por segundo em relação ao vagão. Desprezando o atrito com ar, os módulos das velocidades da esfera em relação ao solo, no ponto mais alto de sua trajetória, e no instante em que retorna à mão da pessoa, são, respectivamente. Então, nós temos aqui, inicialmente, o objeto está na mão da pessoa. E ele está viajando com a mesma velocidade do vagão. Ele tem uma velocidade horizontal de 4 metros por segundo, antes do lançamento. Em determinado momento, o objeto que continua tendo sua velocidade horizontal de 4 metros por segundo é lançado para cima
com uma velocidade vertical em relação ao chão do vagão, uma velocidade vertical inicial de 3 metros por segundo. Veja que a composição dessas duas velocidades vai dar a velocidade resultante, a velocidade do lançamento. Isso aqui é um triângulo pitagórico, né? De lados 3, 4 e 5. Então, 5 metros por segundo. Para quem está vendo a situação de fora do vagão, quem está no solo, vê um lançamento feito através de um ângulo θ, com uma velocidade de lançamento de 5 metros por segundo. Ok? Bom, então, a trajetória vista por essa pessoa vai ser uma trajetória desse tipo, parabólica. E no ponto mais alto da trajetória, nós sabemos, só existe o Vx. No ponto mais alto da trajetória, o Vy vale zero. Então, Vx é 4 metros por segundo, está aqui, 4 metros por segundo. E ele pergunta, desprezando o atrito com o ar, os módulos das velocidades da esfera em relação ao solo, ou seja, em relação a esse carinha daqui. No ponto mais alto de sua trajetória, então aqui é o valor exatamente de Vx, que nós já vimos que vale 4 metros por segundo. E no instante em que retorna a mão da pessoa, quando a bola retorna na mão da pessoa, o que é que esta pessoa daqui vai ver? Ela vai ver o seguinte, uma bola que tem velocidade horizontal Vx de 4 metros por segundo, porque isso não muda, mas ela vai estar retornando com uma velocidade Vy de queda de 3 metros por segundo, exatamente a mesma velocidade que ela foi lançada para cima. Então essa pessoa vai ver a bola chegar na mão da pessoa com uma velocidade resultante, uma velocidade de trajetória, vamos chamar aqui de velocidade final, já que aqui termina o movimento. Aqui também vai ser um triângulo pitagórico de lados 3, 4 e 5. 5 metros por segundo. Então, no ponto mais alto, Vx igual a 4. Tudo bem? E quando chega na mão, 5. E isso de acordo com este referencial que está vendo o fenômeno do lado de fora. Então, letra C é a resposta. Próxima questão. Na modalidade esportiva de salto à distância, o esportista, para fazer o melhor salto, deve atingir a velocidade máxima antes de saltar, aliando-a ao melhor ângulo de entrada no momento do salto, que nessa modalidade é de 45 graus. Considere uma situação hipotética em que um atleta, no momento do salto, alcance a velocidade de 43,2 km por hora, velocidade próxima do recorde mundial dos 100 metros rasos, que é de 43,9 km por hora. Despreze o atrito com o ar enquanto ele está em voo e considere o saltador como um ponto material situado em seu centro de gravidade. Nessas condições, qual seria aproximadamente a distância alcançada no salto? Adote o módulo da aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e seno de 45 igual a cosseno de 45, que é igual a 0,7. Bom, então veja, nessa questão aí, nós temos a possibilidade de duas interpretações. Ele disse que no momento do salto, o corredor alcançou a velocidade de 43,2 km por hora. Primeiro, velocidade de 43,2 km por hora, nós devemos converter isso, dividindo por 3,6, para metros por segundo. Ok? Então, isso dá uma velocidade de 12 metros
por segundo. Tudo bem? Bom, então alguém pode pensar que essa daqui foi a velocidade horizontal que o atleta chegou. Então, está aqui ó, o atleta correndo. E alguém pode pensar que ele chegou no momento do salto com essa velocidade, uma velocidade, portanto, horizontal, de 12 metros por segundo. E ele então fez o seguinte: ele se lançou através de um ângulo de 45 graus, que é o ângulo que vai dar o maior alcance, tendo então a velocidade inicial de lançamento essa daqui. Alguém pode ter pensado dessa maneira e calculou então, através de trigonometria simples, não é? A velocidade de lançamento igual a 12 raiz de 2 metros por segundo. Como o ângulo é de 45 graus, nós já vimos que para ângulos de 45 graus, o alcance atingido é o máximo. E ele é calculado assim: velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, é só colocar aqui 12 raiz de 2 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Isso vai dar então 144 vezes 2. Aliás, o melhor aqui ó, é v quadrado sobre g, tá bom? E esse g, aceleração da gravidade, vale 10. Então, aqui ó, sobre 10. Resolvendo essa continha aqui, você acha 28,8 metros. Aí quando você vai nas alternativas, não tem nenhuma dessas opções. Então, na verdade, pensar que a velocidade que ele diz, essa daqui, é a velocidade horizontal com que ele chega, apesar de o texto poder permitir esta interpretação, mas não é isso que quem elaborou a questão quer que você pense. Quem elaborou a questão quer que você pense o seguinte, que o corredor, o atleta, ele, no momento do lançamento, em relação ao solo, ele já se lançou com essa velocidade inicial de 43,2 km por hora, que nós já vimos que vale 12 metros por segundo. Ok? E esse daqui, o ângulo de 45 graus. Quem elaborou a questão quer que você pense dessa maneira. Então, vamos lá, né? Alcance máximo atingido. Fórmula: velocidade inicial ao quadrado sobre g. Então, você vai ter 12 ao quadrado sobre 10. 144 sobre 10, ou seja, 14,4 metros. Aí você encontra a resposta. Ele pediu aproximadamente. Então, 14,4, resposta letra D. Mas veja que você pode pensar que a velocidade imediatamente antes do salto é a velocidade horizontal, ou já é a velocidade com a inclinação do ângulo. Quem elaborou o texto da questão não deixou isso muito bem claro, mas como essa resposta não é encontrada nas alternativas, quem escreveu a questão quer que você pense exatamente no segundo formato. Tudo bem? Então, vamos lá. Quarta questão. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre então uma trajetória parabólica, conforme representado na figura, em 4 segundos. Então veja, ele já deu o tempo de voo de 4 segundos. E ele já deu aqui na fórmula
ou melhor, na figura, o alcance. O alcance é de 60 metros. Está aqui, ó, 60 metros. Bem, com base nisso, você já pode então determinar a velocidade horizontal, não é? Porque na horizontal, você sabe que você pode trabalhar com movimento retilíneo uniforme. E a velocidade horizontal, velocidade, vai ser exatamente determinada pelo espaço percorrido, né? O ΔS percorrido, pelo ΔT. Bom, então, o espaço percorrido foi de 60 metros e o ΔT é o tempo de voo, que é 4 segundos. Então, você tem uma velocidade horizontal, uma velocidade Vx, de 15 metros por segundo. Ok? Bom, desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os módulos da velocidade v de lançamento e da velocidade VH na altura máxima são em metros por segundo iguais a. Nós já encontramos a velocidade Vx. Essa velocidade Vx é a única que existe nesse ponto. Nesse ponto que é a altura máxima. Ok? Então, essa velocidade horizontal aqui é a própria Vx, que nós já vimos que vale 15 metros por segundo. Na altura máxima, a velocidade vertical vale 0. Tudo bem? Bom, ele deu aqui o ângulo beta e deu as informações do seno e do cosseno de beta. Então, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Nós temos a velocidade de lançamento, projetando na horizontal, temos o Vx, temos aqui o ângulo beta, e projetando na vertical, temos a velocidade vertical inicial, o Vy inicial. Tá bom? Nós já sabemos que Vx vale 15. Tudo bem? Então, o que é que nós temos que fazer aí? Determinar o valor da velocidade. Ele quer essa velocidade de lançamento aqui, ó. Quanto vale isso? Bom, por trigonometria básica, a gente sabe que Vx é igual a VO vezes cosseno de θ. Θ não, né? Nesse caso, ele usou beta. É só você tirar o cosseno do ângulo beta, o cateto adjacente sobre hipotenusa, vai chegar nessa fórmula aqui. Vx é 15, velocidade inicial é isso que ele está querendo. E o cosseno de beta ele deu aqui, ó, 0,6. Então, a velocidade inicial é 15 dividido por 0,6. E isso vai dar 25 metros por segundo. Ok? Então, no ponto mais alto, 15. E a velocidade de lançamento, 25. Então, letra A. Ok? Quinta questão. Essa é a mais trabalhosa. Por isso eu coloquei até um texto menorzinho, porque nós vamos explorar aqui o quadro, tá? Um projétil é lançado obliquamente a partir de um solo plano e horizontal, com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa e atinge a altura máxima de 8,45 metros. Sabendo-se que, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalar do projétil é 9 metros por segundo, pode-se afirmar que o alcance horizontal do lançamento é, ele manda você considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e desprezar as forças de atrito do ar. Tudo bem? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, nós temos aqui, ó, o solo horizontal, temos um lançamento com uma velocidade inicial que aconteceu em um ângulo alfa. Bom, esse lançamento então ele vai percorrer a sua trajetória parabólica normal e vai chegar no ponto máximo. Ele diz na questão que no ponto máximo a velocidade na trajetória, que nós já sabemos que é somente a velocidade horizontal, é igual a 9 metros por segundo. E ele diz que essa altura daqui acontece quando o y está valendo
8,45 metros, tá bom? Então, tá aí. Deixa eu completar aqui o chão. Bom, então ele quer saber o alcance horizontal. Ele quer saber a distância da posição inicial, quando o x inicial é igual a zero, até o valor do alcance A. Ele quer essa medida. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos decompor essa velocidade de lançamento. Então, nós temos aqui a velocidade Vx e vamos ter aqui a velocidade vertical inicial, velocidade vertical inicial. Tudo bem? Bom, a velocidade Vx é igual à velocidade inicial vezes cosseno de θ. Então, cosseno de θ vai ser igual a Vx sobre VO. Então, cosseno de θ vai ser igual a Vx é a velocidade que ele tem no ponto mais alto, é 9. Tudo bem? 9 sobre VO. Se você agora aplicar aqui a relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de θ. Eu só gosto de chamar de θ, mas na verdade na questão ele chamou de alfa, então vamos respeitar isso para não criar confusão, tá? Então, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, outro θ aqui, a alfa, igual a 1. Relação trigonométrica fundamental. Você aprende lá no curso inicial de trigonometria, não é isso? Então, você vê aqui que seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, seno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 1 menos. Quem é o cosseno de alfa? Olha ele aqui. Agora, bote esse cara ao quadrado aqui. Então, ao quadrado de 9 é 81. E o quadrado da velocidade inicial é a velocidade inicial ao quadrado. Então, vamos deixar essa informação guardadinha, porque a gente vai precisar dela em alguns instantes. Tá? Pronto. Então, isso aqui seria o passo número 1 para resolver a situação. Agora, vamos para o passo número 2. Bom, nós já vimos que o tempo de subida tempo que leva para atingir a altura máxima, é igual a VO seno de θ sobre G. Como foi que você construiu isso? Lembra? A velocidade vertical é igual a velocidade vertical inicial mais aceleração vezes tempo. Ok? Como a aceleração está valendo menos G, não é? Porque a gente adotou o referencial positivo para cima, o que é que acontece com a gravidade? Ela vai ficar negativada, Então, como é que você vai construir isso? O VY aqui, vai ficar igual a VO seno de θ menos GT. Tudo bem? Porque veja que esse carinha daqui, é determinado por relação trigonométrica. Ele é cateto oposto, ele poderia ser colocado desse lado, ele é cateto oposto a alfa. Então, você teria que trabalhar com o seno de alfa para obter ele. E o que é que acontece na altura máxima? Quem é que fica zerado? A velocidade vertical. Então, fica VO seno de θ menos GT. Então, passando o GT para o outro lado, isolando o tempo, nós vamos ter aqui o tempo de subida. Tudo bem? Agora, vamos lá para o próximo passo. Passo número 3. Vamos pegar a equação, então, da altura no tempo. A equação, nós já vimos isso, é igual a VO seno de θ. Ou melhor, eu só quero botar θ, pelo amor de Deus, alfa. Aqui também.
VO, seno de alfa, vezes tempo, menos G sobre 2, T quadrado, não é? Lembre-se que essa equação aqui, ó, a da altura no tempo, ela veio da onde? Ela veio da equação da posição no tempo para o movimento uniformemente variado, né? Y é igual a y inicial mais velocidade vertical inicial vezes tempo mais aceleração sobre 2 t quadrado, né? Isso aqui nada mais é do que S igual a SO mais VOT mais A sobre 2 t quadrado. Isso daqui é o que acontece na vertical. Ok? Lembra disso? Então, nós apenas substituímos. O que é o VOY? É o VO seno de θ. O VOY aqui, ó. VO seno de θ. Ok? Então, está aqui. Nós consideramos, para resolver esse problema, que tanto o x inicial é zero, quanto o y inicial também é zero. Então, esse daqui, ó, é o ponto 0 para x e 0 para y, esse ponto aqui do lançamento. Tudo bem? Então, tá aí. Agora, na altura máxima, você atinge a altura máxima em que tempo? No tempo de subida. Então, você vai ter que fazer o seguinte, ó, botar aqui VO, seno de alfa, vezes o tempo. Quem é o tempo? É esse cara aqui, ó. VO, seno de alfa sobre G. Tá? Menos G sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Então, pega todo esse cara aí do tempo de subida e é VO seno de alfa sobre G, tudo isso ao quadrado. Tá bom? Então, lembre-se disso aqui, ó. Você alcança a altura máxima no tempo de subida. Faz sentido, né? O tempo que levou para subir é o tempo em que você atingiu a altura máxima. Tudo bem? Bom, então, o y máximo, a altura máxima, você vai ter, multiplicando esse cara com esse de cá, VO ao quadrado, e esse cara com esse de cá, seno ao quadrado de alfa sobre G. Do outro lado, vai ficar o quadrado desse cara aqui, então aqui vai ficar, aqui fora, aqui é vezes, aliás, aqui é menos, aqui fora vai ficar G sobre 2, e o quadrado desse cara aqui, VO ao quadrado, vezes seno ao quadrado de alfa, sobre G ao quadrado. Ok? Aqui, ó, está ao quadrado. Então, dá para cortar esse cara com esse aqui, né? Aí nós vamos ter que a altura máxima vai ser igual a VO ao quadrado, vezes seno ao quadrado de alfa. Não sei o que a canetinha tem contra o seno, toda hora fica fazendo essa pirraça. Então, aqui vai ficar VO ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, sobre 2G. Então, olha só o que é que você tem. Uma quantidade menos a metade da mesma quantidade. Então, o que é que vai acontecer com a altura máxima, o y máximo? Ele é calculado como? Ele é calculado simplesmente assim. VO ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa sobre 2G. Está aqui a fórmula da altura máxima. Tá? Bem, e por que é que nós tivemos que fazer isso? Porque ele deu o valor da altura máxima. Está vendo ali? 8,45. Está aqui, ó. Então, você pode pegar esta fórmula e substituir os dados numéricos. Então, aqui vai ficar 8,45 é a altura máxima. Do outro lado vai ficar velocidade inicial ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa sobre 2 vezes g, que é 2 vezes 10. Tá bom? Então, v quadrado vezes seno ao quadrado de alfa vai ficar igual a 8,45 multiplicado por 20. Então, v quadrado
vezes seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 169. Tá bom? Então, agora que nós já temos esse valor aqui, nós vamos aproveitar uma coisa que a gente já tinha feito. Lembra quem é seno ao quadrado de alfa? Seno ao quadrado de alfa é um carinha que a gente já tinha feito a conta logo no início. Ele é 1 menos 81 sobre V de lançamento ao quadrado. Então, a partir de agora, você pode substituir aqui, ó. Então, vai ficar V ao quadrado vezes, quem é seno ao quadrado? 1 menos 81 sobre V inicial ao quadrado, tudo isso igual a 169, tá? Então, multiplicando aqui dentro, distribuindo, vai ficar velocidade inicial ao quadrado igual a, ou melhor, velocidade inicial ao quadrado, né, vezes 1, menos 81 vezes velocidade inicial ao quadrado sobre velocidade inicial ao quadrado. Isso daqui igual a 169. Dá para cortar esse cara com esse aqui e o 81 passa para o outro lado somando. Então, a velocidade inicial ao quadrado vai dar 169 mais 81. E esse valor dá 250. Vamos guardar isso aqui. Por que que isso daqui é importante? Porque nós temos o seguinte, ó, daqui a gente pode observar que você tem a velocidade de lançamento, VO, a componente horizontal dela, Vx, e a componente vertical dela, a velocidade vertical inicial, não é? E o relacionamento aqui é dado pelo teorema de Pitágoras, né? Então você pode dizer que a velocidade inicial ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais a velocidade vertical inicial ao quadrado. Como nós já temos que VO ao quadrado é 250, então podemos fazer assim, 250, né? Aqui já é o passo número 4, né? Já aproveitando o dado. Então, passo número 4. Então, vamos lá. 250 é igual a Vx ao quadrado. E Vx a gente já viu que vale 9. Então, aqui é 9 ao quadrado. Tá bom? Mais velocidade vertical inicial ao quadrado. Então, aqui vai ficar 250 menos 81, que é 9 ao quadrado. Isso aqui vai dar a velocidade vertical inicial ao quadrado. Resolvendo aqui, ó, a velocidade vertical inicial ao quadrado vai ficar igual a 169. Então, a velocidade vertical inicial é a raiz de 169, ou seja, é 13 metros por segundo. Tá? Então, está aqui. Pronto. Agora que nós já temos essa velocidade vertical inicial, o que é que a gente pode fazer? O passo número 5. E esse passo número 5, nós vamos ter que lembrar de utilizar a fórmula do tempo de voo, ok? O tempo de voo é simplesmente o dobro do tempo de subida, que é esse tempo daqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer tempo de voo
igual a 2 vezes VO seno de θ ou melhor, alfa, não é? Sobre G. Mas lembre que VO seno de alfa, esse cara daqui é o que, na verdade? É a velocidade vertical inicial. E nós já sabemos que ela vale quanto? 13. Então, o tempo de voo vai ficar calculado assim. Dois vezes 13 sobre a gravidade, que é 10. Então, isso vai dar 13 sobre 5. Então, o tempo de voo é 13 sobre 5 segundos. Ok? Pronto. Agora que você já tem o tempo de voo, você pode finalizar a questão, finalmente, com o passo número 6. Ele quer o alcance. O alcance é calculado como uma fórmula simples de movimento retilíneo e uniforme, ok? Do tipo x igual a x inicial mais Vx vezes tempo. Agora, quando essa posição é o alcance, você vai ter, nós já vimos que esse carinha aqui é zero, a velocidade Vx, que nós já vimos, a própria questão diz que vale 9, e o alcance é relacionado ao tempo de voo, que é 13 sobre 5. Ok? Então, fazendo essa conta aí, 9 vezes 13 sobre 5, nós teremos um valor de alcance de 23,4 metros. Ok? Então, a resposta para essa questão aí, vamos destacar aqui a resposta na cor vermelha. O alcance, então, é 23,4 metros, dando, portanto, a letra D de dado. Tudo bem? Veja que foi uma questão que, para explicar direitinho, nós fizemos em 6 etapas. Tá bom? Aqui está o gabarito, né, das nossas questões que a gente acabou de resolver. E no próximo encontro nós teremos a parte prática. Nós vamos fazer o uso do simulador de lançamento oblíquo disponível lá no site do PET Colorado. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.